Pá. Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Então, vamos dar início à nossa live de número 7. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Essa é a nossa live de número 7, onde nós vamos falar um pouco sobre como não deixar riscos na sua pintura durante o processo de preparação. Para quem não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em pintura e aqui nesse perfil, aqui nesse canal, a gente fala várias e várias coisas a respeito de repintura automotiva, no meu caso, repintura automotiva delivery, que eu levo toda a estrutura, desde ferramentas, materiais, até a casa do cliente e faço o serviço na casa deles. Eu começo o serviço de manhã, entrego o serviço final do dia, muitas vezes 2, 3 horas da tarde, já estou indo embora com o meu dinheirinho no bolso. Faço isso todos os dias e no final do mês isso me deixa um salário de mais de 10 mil todos os meses trabalhando dessa forma. Então, vamos começar. Mas antes de começar, eu gosto sempre de dar alguns recados, né? Aqueles recadinhos clássicos e básicos, mas que são de suma importância aqui para o funcionamento do nossa aula, da nossa live. Primeiro recado é, se o caso vocês não concordar com alguma coisa que eu venha falar aqui, algum procedimento, alguma forma que eu faço, é assim, eu só falo da forma que funciona para mim, pessoal. Nada que eu estou falando aqui é escrito em pedra, nada que eu estou falando aqui é algo que seja verdade absoluta. Então, se caso você não concorde com alguma coisa que eu estou falando, tá tudo certo. Se você quiser participar, mesmo que seja de uma forma contrária ao que eu estou falando, pode entrar em contato, pode deixar teu comentário aqui no nosso chat, que conforme for eu paro e a gente troca uma ideia. Dependendo conforme for, a gente pode até, num outro momento, sentar e conversar um pouquinho a respeito. Se caso você quiser falar alguma coisa, quiser dar uma sugestão de alguma live, de algum assunto que você julgue pertinente, também pode ficar bem à vontade, pode deixar sua sugestão aqui, também nos comentários, que elas são super bem-vindas. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Não esqueçam, pessoal do YouTube principalmente, não esqueçam de curtir e seguir o nosso canal, porque essa é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. Então, quanto mais pessoas fizer isso, mais ele entrega para as pessoas que gostam desse determinado tipo de assunto. Só que a única forma deles descobrir se o pessoal está gostando é se você curte ou se você também acaba seguindo o nosso canal, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre como evitar, como não deixar riscos na pintura. Vamos começar, então, de uma forma... Começar do básico. O que é que deixa riscos na pintura? O que faz com que a nossa pintura fique com alguns riscos durante o processo de repintura? Então, assim, o erro mais comum é na preparação. Porque às vezes, durante a preparação, a gente erra em alguns pontos, né? E esses erros podem custar caro durante o processo de repintura. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente só consegue visualizar esses erros depois que o carro já está pintado. E aí não tem muito para onde correr. Depois que o carro está pintado, o carro está pintado. Aí, como diriam alguns, aí se foi a gata com a cinta. Aí não tem muito o que fazer. Depois que o carro está pintado, não tem para onde correr. A não ser que refaça todo o processo de pintura novamente, o que é muito oneroso e também muito trabalhoso em alguns casos para a oficina, para a empresa, para o local que você estiver fazendo o serviço. Depois disso, a gente pula para o nosso segundo tópico, que é quais são os principais motivos que fazem com que algumas pinturas fiquem com risco. E eles estão listados aqui. Eu botei para vocês aqui na tela. Opa, não bagunça. Que alguns dos problemas, os principais motivos, são o uso indevido de algum grão de lixa. O que isso significa? Significa que daqui a pouquinho o preparador está querendo buscar um atalho, está querendo acelerar,
está querendo pular a sequência de lixas corretas e isso pode dar problema lá na frente. Eu vou falar sobre a sequência de lixas mais à frente, mas é importante que a gente sempre atente ao direcionamento, à forma correta que a gente deve executar o serviço. E uma delas é usar a sequência de lixa correta para que não dê problemas durante o nosso processo de repintura. Outra coisa que interfere muito um dos principais motivos que dá arranhão na pintura, não chega a ser um dos principais motivos, a falta dele que dá problema, é a falta de iluminação. Como assim? Vocês que já são de oficina ou para a galera que nunca botou o pé na oficina, mas assim, é importante que vocês saibam que algumas oficinas elas não são tão bem iluminadas. Como a gente brinca no meio, tem umas que são as cavernas, assim, né, de tão escuras que são. E não tendo uma boa iluminação, a gente pode ter a percepção de que está fazendo um serviço muito bom. Porque esses riscos que ficam durante o processo de lixamento são muitas vezes micro-riscos que a gente não enxerga a olho nu. Então, com uma boa iluminação já fica difícil de enxergar. Se a iluminação é escassa, fica pior ainda. Então, é muito importante que a gente tenha uma iluminação adequada. E a falta de iluminação é um dos principais riscos, porque muitas vezes o preparador está lá fazendo o seu processo, ele pode ter feito toda a sequência correta da linha de lixas, mas como ele não visualizou, pode ser que dê problema mais adiante, porque ele não viu. Outro problema, outro motivo pode gerar riscos na pintura é pular a sequência correta de lixas, que eu falei para vocês, mas ali atrás. O que significa isso? Todo processo ele tem uma sequência, é um processo, né? Como diz o nome, ele tem que seguir exatamente uma lixa para cortar o efeito da outra, para cortar o efeito da outra, para cortar o efeito da outra. Se a gente pula alguma dessas etapas, pode dar problema. Outro problema, outro motivo muito aparente e que acontece bastante, é que o pessoal acaba lixando, muitas vezes, com a mão. Tá, Samir, agora tu vai me dizer que tem que lixar com o pé? Não tem nada a ver com isso. É que algumas pessoas, alguns preparadores usam, em vez de usar um taco, eles botam a lixa na mão. E no lixar com a mão, muitas vezes pode ficar os riscos da mão. Porque em vez de botar a lixa, usar a palma da mão ou as costas da mão para fazer o lixamento, usam os dedos. E aí acaba que risca mais numa ponta do que na outra. Dependendo do grão da lixa, pode deixar riscos que podem comprometer toda a pintura. Outro problema, outro motivo que pode ocorrer isso é lixamento com água. Tá, então tu quer me dizer que não pode lixar com água? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando a gente lixa, faz o processo de lixamento com água, a gente não está enxergando exatamente o que está sendo feito. Por quê? Porque a água ela dá uma mascarada. A gente acha que está lixando em cima de uma determinada região, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais visual daqui a pouquinho, mas se a gente está lixando com água, a gente acha que está lixando em determinado local. Daqui a pouquinho a gente se perde onde foi a outra lixa anterior e pode deixar riscos porque a gente não está visualizando exatamente o processo como tem que ser. Outro dos principais motivos é usar marcas de lixa diferente. E aqui vem um problema muito grande. Eu vou falar para vocês mais adiante, mas eu já vou adiantar um pouquinho nesse tópico. As principais marcas de lixa do mercado, vamos botar aqui as 3 principais, tá? Eu sei que tem várias outras, mas eu vou falar nas principais que são as que atendem a nível Brasil, que é a 3M, Indasa e a Norton. Se a gente pegar uma lixa 80, vamos pegar um número qualquer, tá? Pegar uma lixa 80 da 3M, o grão dela é diferente da lixa 80 da Indasa, que é diferente da lixa 80 da Norton. Samir, mas tudo deveria ser lixa 80. Sim, só que a da Indasa ela é um pouco mais grossa. Faz com que a gente consiga ter uma facilidade de
usar, de gastar aquela massa, de conseguir nivelar ela de forma mais rápida. Então acaba que, em alguns processos, o pessoal prefere usar lixas da Endasa para começar a fazer o serviço, para fazer o serviço mais grosseiro, o serviço de desbaste, principalmente de massa, com 80 e 150, porque elas cortam melhor, e depois mudam para outra lixa. Só que essas linhas de lixas, elas foram desenvolvidas para que a gente use a sequência correta. Se a gente usar lixa de uma e lixa de outra, daqui a pouquinho uma delas é um pouco mais grossa, um pouco mais fina do que a outra, e isso pode dar problema de risco de lixa depois lá na frente. Então, atentem a isso. Outro problema que não tem muito a ver com lixas, mas é o uso de um primer que não tem muita qualidade ou que ele tem uma baixa camada, que ele é um primer de... ou às vezes o pessoal usa primer universal, às vezes usa um primer baratinho qualquer, e em vez de dar a camada correta que deveria dar, dá 2, 3 demão, achando que está protegido, só que às vezes um primer que ele tem uma baixa camada, ele vai sair com uma certa facilidade. Então a gente pode aplicar o primer, até mesmo 3, 4 camadas, só que se a gente fizer um lixamento muito agressivo depois dele, a gente arrancou todo esse primer e a peça ficou exposta novamente àqueles riscos que tinham por baixo dela. Certo? Então assim, esses foram os principais motivos que podem vir a gerar riscos na nossa pintura. Então agora a gente vai pular para o nosso terceiro tópico, que é o que eu já comentei com vocês, que é a gente seguir a nossa linha de lixas. E aqui eu já dei o exemplo para vocês da lixa 80, porque nas lixas entre elas, entre as marcas de lixa, elas têm uma diferença de gramatura. O que significa isso? Falei para vocês agora há pouco. Se a gente pegar uma lixa qualquer, pode ser uma 320, que é a lixa intermediária de toda a linha. A lixa 320, se a gente pegar uma da 3M, uma da Norton e uma da Endasa, e passar a mão no simples toque, a gente já sente que uma é um pouco mais grossa que outra. Existe também, dentro das próprias linhas, uma certa diferença de lixa também. Porque assim, a Endasa é uma que ela tem uma lixa um pouco mais premium e outras mais de uso normal. A 3M também tem isso, eles têm a linha Gold, agora não sei se eles ainda têm, tá? Mas eles tinham a linha Gold, tinha uma linha um pouco mais intermediária, que também interferia no resultado final. Mas assim, já aconteceu comigo, e eu falo porque já aconteceu comigo, de eu estar fazendo um serviço e usar uma lixa que o lojista na época ele tinha, eu tenho essa aqui da Norton, da 320, que ela era um nome diferente, mas era da Endasa. E eu peguei essa lixa, e essa lixa ela cortava mais do que a anterior que eu estava usando. Moral da história, no que eu apliquei tinta e verniz, apareceram as marcas da lixa 320 por baixo, porque eu mudei simplesmente o grão da lixa. Porque essa lixa ela era um pouco mais agressiva do que a outra. E por mais que eu tenha feito todo o processo depois de novo, como tem que ser, não foi suficiente para tirar os riscos daquela lixa, porque eu estava acostumado, eu fiz todo o processo em cima de uma determinada lixa. Como eu mudei a lixa, eu tive esse problema de arranhado na pintura. Então, atentem bastante a esse detalhe, porque é um detalhe que pode vir a dar muita dor de cabeça para vocês, e vocês só vão conseguir ter exatamente essa percepção quando vocês terminarem de pintar e muitas vezes quando mudar o carro de local. Porque se o carro está dentro da cabine de pintura, ou no momento da pintura, às vezes a gente consegue visualizar e corrigir. Mas às vezes também o local da pintura também não é tão bem iluminado. E aí às vezes quando a gente coloca o carro no sol, aí o sol mostra tudo, né? A gente colocou o carro no sol, começou a aparecer risco para lá, para cá, tal. Coisas que a gente não viu lá dentro da oficina. Mas assim, como é que a gente faz para evitar? Vou chamar para o meio aqui. Como é que a gente faz para evitar? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Para que a gente não tenha problema de riscos na nossa pintura. E aqui eu selecionei
algumas coisas que podem ser importantes e que a gente pode atentar. Como eu sempre digo, não significa que fazendo tudo isso aqui vai dar certo. A chance de dar certo é muito maior. Lembrando, nós estamos trabalhando com produtos químicos. Então, assim, primeira coisa que a gente pode fazer para evitar os riscos de lixa no processo é usar um primer de boa cobertura. Usar um primer de alta tecnologia, usar um primer com uma camada boa, ele vai dar uma camada de proteção legal e vai ficar na peça mesmo depois de lixado. Porque por mais que alguns preparadores, principalmente os iniciantes, acreditem que o primer tem que ser muito, muito, muito lixado, o primer ele não serve para tirar defeito. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. O primer ele é simplesmente para tirar as micro-ranhuras que ficou do processo anterior. Então a gente usa o primer, a gente lixa o primer, mas depois que a gente finalizar o lixamento do primer, ainda tem que ter primer na peça. Isso só vai acontecer se a gente usar um primer de qualidade, ou se a gente usar muito primer do outro. E aí acaba que, no final das contas, colocar na ponta do lápis, se tu usar um pouco de um bom ou muito de um ruim, no final das contas vai dar quase elas por elas, a diferença é que tu só te matou trabalhando ou não. Então, use um primer de boa qualidade, boa cobertura, que isso vai ajudar bastante a deixar todos os riscos na parte de baixo do primer. Outra coisa, seguir a sequência correta de lixa. Isso aqui, para quem é de oficina, pode parecer muito básico. Pode parecer quase assim, principiante. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, são as preposições, tem bastante gente que acaba querendo buscar alguns atalhos no meio do processo. E o que eu quero dizer com buscar atalhos? Lixou com uma 320 o primer? Eu não vou lixar com uma 400 depois, é quase a mesma coisa, já vou pular para 600, que depois na hora de aplicar tinta o pintor tira esses riscos. Aí eu pergunto, o que é mais barato? Gastar meia folha de lixa passando em cima de um primer ou gastar mais 50, mais 100 ml de tinta aplicando sobre a peça e deixando mais camada, porque o preparador estava com preguiça de fazer o seu serviço. Então, usar a linha correta, a sequência correta, desculpa, de lixa é muito importante na hora que a gente estiver fazendo a preparação. Eu vou falar sobre a sequência, mas é muito importante que a gente siga ela, por mais que a gente pense que é desnecessário, que eu mal passei a outra lixa, que não deve ter ficado arranhado, porque eu não estou enxergando, mas é importante que a gente siga a sequência de lixas correta. Mais uma vez, como evitar? Usar a mesma linha de lixas. Já falei para vocês, uma marca para outra, a gramatura da lixa, ela pode variar, e isso pode dar problema. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, a gente tenta sempre que possível, eu sei que às vezes não dá, usar sempre a mesma linha de tinta, a mesma linha de lixas, desculpa. Isso vai, a chance de dar problema é muito menor. Outra coisa, ter um ambiente muito bem iluminado. Isso é uma coisa que pode mudar o jogo, pode parecer bobagem, mas quando a gente enxerga, quando a gente está vendo o que a gente faz, a chance de dar problema é muito maior. Se vendo, muitas vezes, com uma iluminação, às vezes já é difícil, às vezes o pessoal, alguns já deixam risco, já deixam amassado, já deixam alguns defeitos. Imagina se a gente não tiver um ambiente bem iluminado como tem que ser. Deixa eu tomar um golinho d'água. Enquanto eu tomo minha água, eu sempre aviso a todo mundo, se vocês quiserem deixar algum comentário, quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, o chat está disponível para todo mundo. A hora que vocês quiserem, é só digitar aí. Quiserem uma pergunta, quiser falar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Então vamos lá. Continuando. Como evitar deixar arranhado na lixa? Jamais lixar com a mão. Lembra que eu falei para vocês dos motivos, agora, minutos atrás? Então, aqui a gente só está falando praticamente o contrário. Jamais lixar com a mão.
A gente vai lixar com a mão, às vezes é uma bobagem, é só um cantinho, é mais fácil e tal. Só que o nosso dedo ele não serve para isso. A gente vai lixar e vai ficar as marcas dos dedos. E aí vai ficar, parece que um gato pegou e fez o lixamento. Então, use o taco correto. Se estiver fazendo mais na parte de desbaste, use o taco grande, depois o taco de borracha e para finalizar um taco de espuma. Na parte de lixamento de primer, a mesma forma. Tem taco pequeno, tem taco grande, tem taco que entra em quina, tem taco que entra em frestinha, tem taco para todos os níveis de trabalho. A questão é ter a ferramenta que vai te ajudar a evitar um problema lá na frente. O que é mais barato? Comprar um taco ou ter que refazer toda uma pintura por conta que ficou o lixamento com as marcas de lixa que parece que o Wolverine que lixou o carro. Fica feio, né? Outro detalhe importante que a gente consegue evitar as marcas de lixa é sempre que for utilizar lixa, utilizar um taco. E aqui eu estava falando para vocês agora exatamente nesse tópico anterior. Aqui, o que eu sempre sugiro para vocês? Não lixar com a mão, lixa sempre com o taco. Se a gente for para lixa um pouco mais... Tá, eu vou falar mais adiante sobre isso também. Mas assim, se a gente for usar o taco grande, que é um taco que a gente usa meia folha de lixa, a superfície dele é maior, então a área de nivelamento vai ser muito mais plana e muito mais confiável na hora que a gente estiver nivelando massa e primer. A gente pode usar também um taco de borracha, que aí é um taquinho pequeno, que a gente usa com 1/4 de lixa, que é metade da metade. A gente pode usar também um taco de espuma, que são aqueles flexíveis, ou também conhecido como chinelinho, que a galera usa em oficina, que nada mais é do que uma borrachinha, uma espuma flexível que a gente usa mais para fazer os acabamentos, com lixa 600 e 800 durante o processo de pintura. E aqui vai um detalhe muito importante. Quando a gente for usar a Rokit, para quem não sabe o que é Rokit, é uma lixadeira rotorbital. E também em oficina conhecida como Rokit. Quando a gente for usar uma Rokit, a gente tem que cuidar alguns detalhes também. O primeiro deles, que também é meio básico, seguir a sequência correta de lixas. Assim como no taco, no lixamento manual, no lixamento com taco, a gente tem que fazer da mesma forma no lixamento com a lixadeira rotorbital ou com a Rokit. A gente também tem que seguir a mesma linha de lixas. Também é importante porque elas também é a mesma coisa. A lixa em si é a mesma, se for Rokit ou se for lixa folha, lixa pro taco. É a mesma folha, é o mesmo grão. A diferença é o formato no qual ela é cortada. Uma é folha quadrada não, retangular, e a outra é um círculo, é um disco. Então, mas a gramatura das lixas são a mesma. Só muda a apresentação dela. Detalhe importante, se for usar uma Rokit, não apertar a quina dela. O que eu quero dizer com isso? Usar toda a base dela. Não usar simplesmente ela de quina. O pessoal acaba fazendo isso principalmente em cantinhos. É só um cantinho aqui eu consigo chegar com a quina da Rokit. Dependendo da lixa que a gente está usando, a gente cria valetas na pintura, na preparação, que muitas vezes a gente só consegue ver depois que o carro está pintado. E aí, às vezes, pode ser tarde demais. Como a gente quer evitar problema, sempre que for usar Rokit, também isso parece meio básico, mas às vezes o básico tem que ser dito. Sempre que for usar uma Rokit, vulgo lixadeira rotorbital, use sempre a base dela inteira. Não use de quina, porque pode também dar problema. Certo? Como eu coloquei no último tópico aqui, usar toda a superfície evita possíveis valetas. Então, vamos voltar aqui para mim e a gente vai para o nosso quinto tópico, que é o quê? Qual é o processo correto de lixamento? Opa, deixa eu botar na tela aqui que eu cortei aqui para vocês. Aí, agora sim. Qual é o processo
correto que a gente tem para fazer o nosso processo de lixamento. Então, assim, a gente vai falar das 3 etapas de lixamento e quais são as lixas que a gente pode usar, que a gente consegue fazer um serviço de qualidade. Para abertura de massa, nosso primeiro processo da parte de lixamento, fez a chapeação, tirou o amassado e tal, vai começar a preparação propriamente dita. Então, para a gente começar a preparação, a gente sempre vai abrir ou com uma lixa 80, se é um serviço um pouco mais grosseiro, ou com uma lixa 150, se é um serviço um pouco mais superficial. Algum arranhadinho, algum ralado, alguma coisa assim que não precisa ir muita massa muito grossa, muita camada. Então, para começar para abertura de massa, a gente vai ou com uma folha 80, ou com um grão 80, ou com um grão 150. Aqui, eu quero que vocês atentem a esse detalhe que eu vou falar. Quando eu falar grão, independente se for roquite ou se for taco, tá? Quando eu falar lixa ou disco, aí é específico. Quando eu falar grão, é que eu estou falando simplesmente do número da gramatura da lixa. Então aí pode ser tanto taco quanto roquite, certo? Então para a gente começar, abrir o serviço, abrir para abertura de massa, grão 80 ou grão 150. Aplicamos a massa. Vamos agora nivelar a massa. Para nivelar a massa, eu sempre gosto de lixar com taco. E aí é uma coisa pessoal. Eu ia dizer uma coisa pessoal minha, mas aí fica redundante. Mas, né? É uma coisa pessoal. Porque assim, como eu já expliquei para vocês, a superfície do taco ela é muito maior do que a base de uma roquite. Então, como a gente quer nivelar, como a gente quer deixar a peça lisa, quanto maior for a área de abrangência, deixa eu até vir para a tela central aqui, quanto maior for a área de abrangência da lixa, mais plano ele vai ficar a superfície. Então, quanto maior for a área que ela pegar, mais ela vai estar alinhada com o restante do carro. O problema é que muitas vezes o pessoal de oficina quer um atalho, quer ganhar tempo, acaba usando a roquite para nivelar a massa. E aí pode dar problema mais adiante. Por quê? Porque vai depois, lá adiante, quando for olhar bem direitinho, vai ver que o carro ficou com algumas ondas. Por quê? Porque não foi nivelado com o taco como tem que ser. Então, lixamento de massa. Particularmente, eu recomendo taco. Se for uma superfície grande, taco grande. Se for uma superfície pequena, taquinho pequeno também vai dar o mesmo efeito sem problema nenhum. Mas qual é a ordem das lixas? A gente começa com uma 80, pula para o grão 150 e depois eu, particularmente, já pulo para o 320. Tem algumas pessoas e tem várias oficinas que recomenda usar 80, 150, 220 e 320. Eu, particularmente, eu sempre fiz com 80, 150 e 320. Desde que, quando eu for usar a 320, eu use uma 320 com muito cuidado e, de preferência, uma 320 nova, que ela vai conseguir tirar os riscos da 150 de uma forma que eu não precise usar a 220, porque a 220 e a 150 elas são muito similares. Então acho que se a gente conseguir usar uma 320 boa e cuidar bem a região que a gente for fazer o lixamento, a gente consegue tirar esses arranhados sem que fique algum arranhão. Mas se você prefere ser um pouco mais cauteloso e prefere fazer como a literatura manda, que é 80, 150, 220 e 320, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui como eu faço no meu dia a dia e eu consigo resultados sem nenhum problema, certo? Então, do lixamento da massa, a gente foi lá, aplicou o primer e aí vai fazer o lixamento do primer. Para fazer o lixamento do primer, atentem ao que eu falei antes. Grão 320, 400, 600 e 800. Aqui outro detalhe muito importante.
Eu, particularmente, mais uma vez, sempre que a gente for nivelar alguma coisa, eu sempre recomendo que a gente use o taco. Pode ser taco grande ou taco pequeno, dependendo da região que for aplicado o primer. Sempre que a gente vai começar o lixamento do primer, o primer também ele serve para dar uma última nivelada de alguma coisa que não ficou 100% no processo da preparação, no início da preparação, na parte da massa. Então, o primer vai nos ajudar também nesse ponto. Então, se a gente simplesmente começa lixando com a Rokit, a gente corre o risco de perder esse benefício que o primer poderia nos ajudar. Então, a gente vai gastar ele muito mais rápido, com certeza, porque a rota orbital ela vai fazer o serviço muito mais rápido, mas a gente perde esse nivelamento que o primer poderia nos dar. Então, eu recomendo, tá? Também não significa que seja nada escrito em pedra, eu recomendo que o início do lixamento do primer seja feito com um taco. Seja ele grande, se for uma superfície maior, ou se for uma superfície pequena, pode ser um lixamento com um taquinho de borracha sem problema nenhum. E aí depois, pode, se quiser usar a lixadeira rotorbital, vulgo Rokit, também pode seguir com a mesma sequência. Lixa 400, depois a lixa 600, depois a lixa 800. E aqui eu fiz para vocês um esquema que eu vou tentar mostrar para vocês aqui na tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês, para que vocês consigam aqui, ó, para que vocês consigam entender do que eu estou falando. Aqui essa região é como, pense que isso que vocês estão vendo na tela aqui agora é uma peça, independente de que peça seja, tá? Essa região aqui que está estrelado é o amassado da peça. A gente vai abrir com uma 80, lixar com a 80, aplicou a massa aqui nessa região. A próxima etapa, aqui, a gente vem com uma lixa 80, na volta da região onde foi a massa. Um pouquinho depois, a gente abre um pouquinho mais na parte cinza aqui, que é onde vai ser lixado com a 150, que já para tirar os riscos da 80. E logo em seguida, a gente abre um pouquinho mais para lixamento da 320, para cortar os riscos da 150. Se você quiser usar, como eu já falei anteriormente, se você quiser usar 220 e depois a 320, tá tudo certo também, porque ele é mais cauteloso. Mas eu falei para vocês que eu faço com a 320 direto e não fica riscos, desde que seja uma 320 nova. E depois disso, a gente vai aplicar o primer nessa região. E aí, a gente vai conseguir fazer depois o outro lixamento, que é qual? O lixamento do primer. Vocês conseguem ver que a região onde foi aplicado o primer, que agora ele está em cinza, a gente vai começar a lixar com uma 320, e aí por isso que eu falei do taco, porque ó, vai abranger a região onde foi o primer, ó, tá? Então a 320 vai passar um pouquinho da região onde foi o primer. Depois, em roxo, a gente abre um pouquinho, a gente expande um pouquinho a área que foi feito o lixamento com a 320 com a 400. Para que serve isso? Para que a gente corte os riscos que foram deixados com o lixamento da 320 com a 400. E aí depois a gente vem para a próxima lixa, que é a lixa 600, o grão 600, que também serve para cortar os riscos que ficou da lixa 400. A gente vai passar em toda essa área que foi lixada com as lixas maiores, mais grossas, para cortar esses riscos. E o restante da peça a gente vai simplesmente com o grão 800 para quebrar o brilho e aí sim conseguir finalizar a peça de uma forma que a gente consiga fazer a pintura logo em seguida. Então, se a gente conseguir fazer essa sequência, a gente consegue ter bons resultados e não deixar nada de arranhão na peça durante o processo de repintura. Isso eu quis mostrar para vocês aqui de uma forma mais visual, para que muitas vezes, isso aqui para quem já é de oficina, é meio básico, eu sei, mas para quem está querendo começar, para quem está querendo engatinhar, para quem está querendo iniciar,
ter alguma coisa visual ajuda bastante. Então, depois que eu mostrei para vocês o processo de lixamento, eu quero atentar um pouquinho mais para um detalhe que eu já falei para vocês, mas que é de suma importância. Vou botar mais centralizado aqui. Que é ter uma boa iluminação. A gente tendo uma boa iluminação no nosso local de trabalho, principalmente preparação e onde for pintar o carro, a gente consegue identificar uma série de problemas. Seja ele alguns riscos ou alguns outros problemas que a gente tenha na preparação. Então, assim, é importante que vocês atentem a isso. Iluminação nunca é demais. É óbvio que vocês não precisam ter um holoforte gigantesco em cada centímetro e tal, mas que a gente tenha um local bem iluminado, a gente vai conseguir enxergar e conseguir ver bem os detalhes de cada milímetro, de cada etapa que a gente está fazendo. E isso, que para algumas pessoas pode parecer bobagem, no final das contas, vai evitar que você precise repintar um carro por conta de uma bobagem de risco de lixa. E só quem já teve que refazer um serviço por conta de riscos de lixa no processo de preparação, sabe o desespero e a raiva que dá. Muitas vezes não é pelo valor financeiro, é sim pelo motivo no qual a gente tem que fazer o serviço, tem que refazer o serviço. Porque é uma coisa que a gente poderia ter evitado, uma coisa que a gente poderia ter cuidado para que não acontecesse. E às vezes por falta de um pouquinho de cuidado, de traquejo, de atenção, a gente tem que refazer um serviço e tem que, além de gastar tempo, dinheiro, mão de obra e muitas vezes o pessoal que é de oficina sabe que repintar um carro gera um estresse, que ninguém gosta de refazer um serviço. Então, atentem a esses tópicos. Para quem não acompanhou, não conseguiu acompanhar toda a nossa live e pegou só algumas partes, eu comecei falando para vocês do o que deixa riscos de repintura na peça. Depois eu falei para vocês os principais motivos que fazem com que os riscos acabem acontecendo. Depois eu falei para vocês sobre o porquê que é importante que a gente siga uma linha de lixas, né? Não é simplesmente uma linha de uma ordem, essa ordem também, mas uma linha de lixas. Vai trabalhar com a 3M? Trabalha com a 3M. Vai trabalhar com a Endasa? Trabalha com a Endasa. Vai trabalhar com a Norton? Trabalha com a Norton. Vai trabalhar com uma outra marca de lixa qualquer? Trabalha com toda a linha da lixa qualquer, para que não dê problema de gramatura entre uma lixa e outra. Depois a gente falou sobre alguns pontos que a gente precisa atentar para evitar que a gente corra o risco de deixar algum arranhão durante o processo de repintura. Depois eu mostrei para vocês o processo, desculpa, mostrei para vocês o processo correto, ou o processo que eu faço todos os dias e que faz com que eu entregue carros sem riscos de lixa. E depois eu só pincelei para vocês uma questão que a gente tem que sempre atentar, que é ter uma boa iluminação no local que a gente vai fazer o nosso trabalho, seja de preparação ou também na cabine de pintura. Certo, meu povo? Dito isso, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live de hoje. Foi um pouquinho mais curta, mas foi um assunto que permeia, né, muitas vezes os nossos comentários, os assuntos e tal, porque quem é do meio, quem sabe como é que funciona o dia a dia de oficina, sabe como é ruim a gente ter que refazer um serviço por questão básica, uma questão tão, às vezes, pode parecer idiota no dia a dia de ter que repintar um carro por conta de risco de lixa. Então, só quem já passou por isso sabe como é, sabe o quanto é ruim e sabe o quanto que deixa todo mundo pé da vida por ter que refazer um serviço. Então, para que isso não aconteça, cuidem os tópicos que nós falamos sobre hoje, no dia de hoje, e aproveitem para que isso não aconteça no dia a dia de vocês. Certo, meu povo? Uma boa noite para todo mundo. A gente se vê terça-feira novamente, pontualmente, 8 horas da noite.
Abraço!